Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom pessoal, este vídeo é o anúncio de um mini curso daqui do canal intitulado O Confronto e a Integração da Sombra. Tá? Este mini curso me foi sugerido por uma inscrita aqui do canal. O nome dela é Gessilene Souza, tá? Ela pediu, sugeriu, né, que eu fizesse esse minicurso e aqui está o minicurso, né? Seria um minicurso sobre o livro vermelho, mas eu vou deixar o discurso do livro vermelho, o discurso do Logos, né, do livro vermelho, ah, e o minicurso do livro vermelho para a próxima semana, tá? Eu vou fazer o minicurso que Jacilene me pediu. Bom, primeiro agradecer a Gessilene, agradecer ao pessoal que de algum modo me estimula a fazer esses vídeos, dizer que qualquer inscrito aqui do canal que pedir para eu fazer um minicurso, eu vou fazer esse minicurso. Então eu gostaria de um minicurso sobre tal assunto. Aí eu vou e faço um minicurso sobre aquele assunto, né? Eu gostaria de um mini curso sobre alquimia. Eu vou e faço um mini curso sobre alquimia. Eu gostaria de um mini curso sobre interpretação dos sonhos. Eu vou e faço um mini curso sobre interpretação dos sonhos. Se bem que como aqui no canal já existem dezenas e dezenas e dezenas de mini cursos, fica muito difícil algum grande tema da obra do Jung que eu já não tenha abordado aqui. Mas de qualquer forma, é possível a gente abordar temas sob ângulos diferentes, tá? Então, por exemplo, eu já falei muito na questão da sombra em alguns minicursos, como por exemplo, a função dos símbolos na cura da alma, a importância das imagens arquetípicas para o processo de individuação e principalmente o que é a análise junguiana, em que eu defino a análise junguiana como sendo um confronto com as imagens do inconsciente, né? Então, se vocês puderem guardar uma frase, quando alguém perguntar para você o que é a análise junguiana, é só você falar: a análise junguiana é um confronto com as imagens do inconsciente, é um estar face a face com as imagens do inconsciente. Mas eu procurando aqui no canal, de fato, não encontrei nenhum minicurso específico só sobre a integração da sombra. Então, de fato, a sugestão da Jacilene foi muito oportuna, porque vai ser um minicurso só sobre isso. Vai ser um minicurso só sobre o processo de confronto com a imagem arquetípica da sombra e suas várias manifestações e como integrar esse padrão psicológico à consciência, né, por meio da união dos paradoxos. Bom, pessoal, a gente nesse minicurso, a gente vai conversar sobre a origem da sombra, de onde a sombra se origina, tá? A gente vai conversar sobre o problema moral da sombra. Vamos conversar sobre as relações entre o complexo sombra e a imagem arquetípica da sombra, tal qual é representada coletivamente na literatura, na cultura pop, nos quadrinhos, né? E no teatro. Vamos conversar um pouco sobre esse trabalho artístico com a sombra. Não existe nenhuma técnica para integrar a sombra, tá, gente? Então, se você já ouviu falar de algum analista junguiano que diz que traz uma técnica para fazer a integração da sombra, essa técnica não é junguiana. Tá? É, evidentemente que não há técnica, mas há padrões de possibilidade de reconhecimento da manifestação arquetípica da sombra tal qual nós pesquisamos, o inconsciente coletivo. E eu gostaria de fazer uma
contribuição um pouco ousada em relação a isto neste minicurso, né? É algo que eu falei muito pouco aqui no canal. Algo que, por exemplo, eu me lembro que eu falei claramente num vídeo chamado Breve Curso de Alquimia, em que inclusive eu fiz até alguns desenhos de símbolos alquímicos no quadro. Eu desenhei o mercúrio, eu desenhei o enxofre, eu desenhei o sal, tá? E comecei a trabalhar um pouco o aspecto da chamada tríade alquímica. Eu creio que a tríade alquímica vai nos ajudar a pensar essa integração com a sombra. De que forma? Bom, o trabalho com a sombra é um trabalho de aprendiz. O trabalho com a sombra é um trabalho que exige uma sensibilidade moral, uma consciência moral do sujeito, já que a sombra quase sempre nasce em oposição ao nosso processo de adaptação pessoal, ou seja, a persona. O que é a persona? A persona é um segmento da coletividade, é um recorte da psique objetiva, tá? Então a persona é a forma como a sociedade nos enxerga e como nós nos enxergamos coletivamente com os olhos da sociedade. É como se nós pudéssemos chegar nas representações coletivas, realizar ali um pequeno recorte e a partir dessa representação nós mesmos exercermos de um ponto de vista social um papel definido na sociedade. É a questão, por exemplo, do aspecto sociológico da atividade humana exercida por uma profissão, por exemplo, né? Então, você é psicólogo, você é professor, você é advogado, né? Você é engenheiro, você é, trabalha em um banco, por exemplo. São nomes de papéis sociais, ou seja, papéis coletivos que são atribuídos a você e que você se identifica com eles, né? E aí a sombra surge em oposição a essa representação social consciente, né? Eu vou explicar. A persona, fundamentalmente, é tudo aquilo que nós não somos e pensamos ser. Já a sombra é tudo aquilo que nós não queremos ser, mas somos. É por isso que o confronto com a sombra é tão doloroso, de um ponto de vista arquetípico. E olhar para a sombra é um ato heróico, é um gesto heróico, tá? Então, assim, a gente pode reconhecer padrões da sombra. A primeira atividade que a gente deve fazer em relação a esse processo de confronto e de integração com a sombra é levá-la a sério. Nós precisamos levar a nossa sombra a sério. Eu lembro, por exemplo, quem se lembra aí da história do Peter Pan? Como é que começa a história do Peter Pan? Começa com o Peter Pan voando, perseguindo a sua própria sombra, porque a sombra dele foge dele e fica solta por aí. E ele vai atrás dela porque ele sabe que a sombra dele não pode ficar solta, livre por aí. E a sombra dele termina entrando no corte de Wendy e ele vai atrás, né? A história é muito bonitinha. E o Andy ajuda Peter Pan a costurá-lo a sua própria sombra aos pés. De um modo um tanto que infantil, é um processo de integração da sombra. Mas como é que a gente faz, finalmente, para integrar essa sombra, né? Levá-la a sério, sim. Reconhecer alguns padrões. Tudo aquilo que é nosso e que nós negamos. Tudo aquilo que é nosso e que nós não queremos ver. Isso faz parte dos nossos preconceitos, das nossas projeções, né? O quanto nós podemos carregar intolerâncias na nossa fala, nas nossas percepções, que também são condicionamentos sociais. E como é que se dá o acordo com a sombra? Esse aspecto de negociação com a sombra. Nós também vamos abordar esse tema no minicurso. Afinal, a sombra não é só aquilo que é objetivamente mal, mas é aquilo que tem um grande potencial criativo, se reconhecido, e um grande potencial transformador. Álvaro, mas você falou da tríade alquímica. Como é que a tríade alquímica pode ajudar nesse sentido? Bom,
Eu vou dar vários exemplos durante o minicurso de como as imagens que emergem do inconsciente coletivo, nos sonhos, as imagens que emergem do inconsciente coletivo, principalmente por meio de fragmentos de casos clínicos, né? Podem ser pensadas não a partir de uma abstração psicológica, e aí a gente pode entender a abstração tanto no sentido filosófico quanto no sentido junguiano, porque a abstração é uma atitude psicológica própria do introvertido. Eu, por exemplo, sou um sujeito introvertido, e não apenas do ponto de vista empático, porque a empatia para o Jung tem mais a ver com a extroversão, mas sim a partir da observação, tornando aspectos que nós considerávamos abstratos da psique concretos, como utilizando o simbolismo alquímico, utilizando o simbolismo alquímico no reconhecimento das imagens. Então, por exemplo, a gente vai conversar sobre o que existe de mercurial nas imagens arquetípicas, né? Qual o seu caráter sulfuroso, ou seja, em que momentos as imagens arquetípicas parecem ser regidas por, pelo elemento alquímico do enxofre, ou seja, inteligidas a partir do elemento químico do enxofre, e o momento da produção do sal. Tá? Mas como assim? Por exemplo, você tem um paciente e o seu paciente sonha com um animal falante, com um cachorro falante. O cachorro falante possui um aspecto mercurial. Tá? O que esse cachorro diz? Mas esse cachorro durante o sonho, de repente, se transforma em um dragão. Ele começa a cuspir fogo e eu me sinto ameaçado por um conteúdo que emerge do inconsciente. Sim, nós temos o aspecto do enxofre, o aspecto que queima, que arde. Não apenas o aspecto travesso, cômico, de trickster, o aspecto engraçado, mas aquele aspecto amedrontador, aquele aspecto que arde sobre nós, um aspecto sulfuroso. E por fim nós podemos integrar essa imagem dialogando com elas e fazendo com que elementos psíquicos antes inconscientes passem a ocupar o centro da consciência, deslocando o ego da sua centralidade para que a personalidade possa se desenvolver integrando elementos do inconsciente. Aí nós fixamos por meio da imagem alquímica do sal, né? Isso vai ficar muito claro durante o minicurso, quando a gente for trabalhar com as imagens alquímicas. Muitas vezes, durante o minicurso, eu vou chamar o aspecto mercurial também de trickster. Né? Várias vezes eu vou me referir à figura do trickster, à psicologia da figura do trickster, que quase nunca vem sozinha, mas que é necessário que exista para que nós possamos nos reinverter para reinverter o mundo, ou seja, reinverter a nós mesmos para reinverter uma ordem psíquica rígida que se apresenta. E aí a sombra pode ter um caráter muito libertador. Quando a sombra, por exemplo, passa a se apresentar de modo mercurial, passa a se apresentar como trickster, passa a se apresentar nos sonhos, por exemplo, mas é só um momento de integração da sombra, porque é necessário passar pelo enxofre, ou seja, é necessário passar pelo inferno simbólico, e é necessário saber retirar o sabor de tudo isso, ou seja, fixá-la, toda essa experiência arquetípica, essa experiência simbólica, na imagem arquetípica e alquímica do sal. Tá? Vocês vão ver como isso pode funcionar. Eu peço a vocês que em nenhum momento transformem isso numa fórmula, nem numa espécie de modinha, tá, gente? Eu apenas vou abrir aqui o vaso alquímico, o Atanor, né? Para que a gente possa sentir um pouco o cheiro, o aroma dessas fusões alquímicas, né? Dessa calcinácea e dessas coniúnculas, e colocar a linguagem alquímica a serviço da integração da sombra por meio não apenas da descrição fenomenológica
do arquétipo sombra, de como funciona o surgimento da sombra e como ela opera nas nossas vidas, mas sim, por meio da linguagem alquímica, integrá-las à nossa consciência, promovendo o desenvolvimento da nossa personalidade e nos colocando no caminho para a realização do si mesmo em nossas vidas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Aguardem o minicurso. Se eu não postar no fim de semana, com certeza a partir da próxima semana eu irei fazer pelo menos um vídeo por dia para que eu possa compartilhar com vocês esse conteúdo. É isso, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam, vamos estudar Jung.